Bom dia! Bom dia, bom dia. Será que a internet tá funcionando, gente? Hello, tá funcionando? Acho que agora tá, né? Oi, gente. Boa tarde. Oi, Elissa, tudo bem? Tudo ótimo. Como que tá aí no navio? Deixa eu botar isso aqui no meu cabelo que tá sujo. Gosto, né, gente? Nossa, tô com medo de cair aqui. Olha que coisa mais linda. Ai, meu Deus, que coisa linda. Nossa, Que fiquei um lindo. tempão aqui. Maravilhoso. A criação realmente revela quem Deus é, né? É sobrenatural. Você viu? Lindo E aí, demais. gente, como é que vocês estão? Oi, gente. Oi, gente. Nós paramos aonde? Nós estamos agora no capítulo 10. No PDF. Encerrando. É só 5 partes esse, é pequenininho. Então vamos. Vamos. Qual é a página no livro pro pessoal saber para acompanhar? 192. No PDF a 274, tá, galera? Então vamos lá. Bora. Os ídolos da doença. Nada além de ti mesmo pode fazer com que tenhas medo ou sintas amor, porque não há nada além de ti. O tempo e a eternidade estão ambos em tua mente e irão conflitar até que percebas o tempo só como um meio de reaver a eternidade. Tu não podes fazer isso enquanto acreditares que qualquer coisa que esteja te acontecendo é causada por fatores externos a ti. Precisas aprender que o tempo está somente à tua disposição e que nada no mundo pode tirar essa responsabilidade de ti. Podes violar as leis de Deus em tua imaginação, mas não pode escapar delas. Elas foram estabelecidas para a tua proteção e são tão invioláveis quanto a tua segurança. Deus nada criou além de ti e nada além de ti existe, pois tu és parte dele. O exceto ele pode existir? Nada além dele pode acontecer, porque nada exceto ele é real. As tuas criações adicionam a ele, assim como tu, mas nada é adicionado que seja diferente, porque todas as coisas sempre existiram. O que pode transtornar-te, a não ser o efêmero, e como pode o efêmero ser real? Se tu és a única criação de Deus e ele te criou eterno, a tua mente santa estabelece tudo o que acontece. Toda a resposta que fazes e dás para todas as coisas que percebes depende de ti, porque a tua mente determina a tua percepção das coisas. Deus não muda sua mente acerca de ti, ele não está incerto sobre si mesmo. E o que ele conhece pode ser conhecido porque ele não conhece só para si mesmo. Ele te criou para ele mesmo. Tá travando, gente? Não, tá não. Não, Pra mim não tá não. né? Então vamos lá. Ele te ele Deus não muda sua mente acerca de ti, pois ele não está incerto sobre si mesmo.
E o que ele conhece pode ser conhecido porque ele não conhece só para si mesmo. Ele te criou para ele mesmo, mas te deu o poder de criar para ti mesmo, de modo que fosses como ele. É por isso que a tua mente é santa. É possível que alguma coisa exceda o amor de Deus? É possível, então, que alguma coisa exceda a tua vontade? Nada além dela pode atingir-te, porque já que és em Deus, tu abrange todas as coisas. Acredita nisso e reconhecerás o quanto depende de ti. Quando qualquer coisa ameaçar a paz da tua mente, pergunta a ti mesmo: será que Deus mudou a sua mente a meu respeito? Então aceita a sua decisão, pois ela é de fato imutável. E recusa-te a mudar a tua mente sobre ti mesmo. Deus jamais decidirá contra ti, ou estaria decidindo contra ele próprio. Estar em casa em Deus. Tu não conheces as tuas criações simplesmente porque decidiste, ias contra elas enquanto a tua mente estivesse dividida e atacar o que tu criaste é impossível. Mas lembra-te de que isso é igualmente impossível para Deus. A lei da criação é que ames as tuas criações como a ti mesmo, porque são parte de ti. Todas as coisas que foram criadas estão, portanto, perfeitamente seguras, porque as leis de Deus as protegem através do seu amor. Qualquer parte da tua mente que não conheça isso, baniu-se do conhecimento, porque não preencheu as suas condições. Quem poderia ter feito isso, senão tu? Reconhece isso com alegria, pois nesse reconhecimento está a compreensão de que não foste banido por Deus, e, portanto, isso não aconteceu. Tu está em casa em Deus, sonhando com o exílio, mas perfeitamente capaz de despertar para a realidade. É decisão tua fazer isso? Reconhece a partir da tua própria experiência que o que vês em sonhos pensas que é real, enquanto estás dormindo. No entanto, no instante em que acordas, reconhece que tudo que parecia acontecer no sonho absolutamente não aconteceu. Não achas isso estranho? Muito embora todas as leis daquilo para o qual despertas tenham sido violadas enquanto dormias, não é possível que simplesmente tenhas te deslocado de um sonho para o outro, sem ter realmente acordado. Tu te incomodarias em conciliar o que aconteceu em sonhos conflitantes ou descartaria ambos? Se descobrisse que a realidade não está de acordo com nenhum dos dois, não te lembras de teres estado acordado? Quando ouves o Espírito Santo, pode sentir-te melhor porque amar, então te parece possível, mas ainda não te lembras de que foi assim alguma vez antes. E é nessa lembrança que vai saber que pode ser assim de novo. O que é possível ainda não foi realizado. No entanto, o que já aconteceu uma vez antes é assim agora, se é eterno. Quando te lembrares, vais ter o conhecimento de que o que lembras é eterno e, portanto, é agora. Tu vais lembrar-te de tudo no instante em que desejares totalmente, pois se desejar totalmente é criar. O exercício da tua vontade terá afastado para longe a separação e ao mesmo tempo terá feito a tua mente retornar a teu Criador e as tuas criações. Conhecendo-os, não sentirás desejo de dormir, mas apenas de desejo de estar desperto e ser contente. Os sonhos serão impossíveis, porque só vai querer a verdade. E sendo afinal a tua vontade, ela será a tua. Deus sabe de todas as coisas, né, gente? Mas a gente não entende na hora, mas depois a gente vai entender lá na frente. A decisão de esquecer. A não ser que, em primeiro lugar, conheça alguma coisa, não pode dissociá-la. O conhecimento necessariamente precede a dissociação, de modo que a dissociação nada mais é do que uma decisão de esquecer. Então, o que foi esquecido parece ser amedrontador, mas apenas porque a dissociação é um ataque à verdade. Tu estás amedrontado porque esqueceste. E substituís o teu conhecimento por uma consciência de sonhos, porque tens medo da tua dissociação, e não do que dissociaste. Quanto que dissociaste é aceito, deixa de ser amedrontador. No entanto, desistir da dissociação da realidade traz mais do que apenas a ausência do medo. Nessa decisão está a alegria, a paz e a glória da criação. Oferece ao Espírito Santo apenas a tua disponibilidade para levar, pois ele retém o conhecimento de Deus e o teu próprio para ti, esperando a tua aceitação. Desiste com contentamento de tudo que impediria a tua lembrança, pois Deus está na tua memória. A sua voz vai te dizer que és parte dele quando estiveres disposto a lembrar-te dele e a conhecer de novo a tua própria realidade. Não permitas que nada nesse mundo adie a tua lembrança dele.
Ai, pois nessa lembrança está o conhecimento de ti mesmo. Quer continuar lendo? Tem certeza? Quem quer ler? Você, né? A Número Jana e 3. a Jana e a irmã entraram. Sobe elas aqui que elas leem também. Quer falar logo sobre essa parte para depois a gente continuar ou quer continuar Não, lendo? vamos continuar. Olá, Isso. Olá. bom Você leva pra mim? dia, meu amor, tudo bem? Bom dia, meninas. Bom dia, boa dia. tarde, né? Boa Acordei tarde. quase Hoje a agora, gente então é bom dia. Ei. Oi? Nós paramos no número 3. Jana, consegue ler porque eu tô sem o PDF. Consigo. Eu posso ler Apenas se você restaurar. quiser também. Tá, lê a partir do 3. Então, Ok. Lê a partir do 3? é. Tá. Lembrar é Ok. apenas... Não, isso aí, vai. Lembrar é apenas restaurar na tua mente o que já está lá. Não fazes aquilo que lembras, meramente aceitas outra vez o que já está lá, mas foi rejeitado. A capacidade de aceitar a verdade nesse mundo é contraparte perceptível do que é criar no reino. Deus fará a sua parte se fizeres a tua. E em troca da tua, a sua retribuição é a troca da percepção pelo conhecimento. Nada está além da sua vontade para ti, mas dá significação à tua vontade de lembrá-lo, e eis aí. Ele te dará tudo se apenas pedires. Quando atacas, estás negando a ti mesmo. Estás especificamente ensinando a ti mesmo que não és o que é. A tua negação da realidade exclui a aceitação da dádiva de Deus, porque aceitaste outra coisa em seu lugar. Se compreenderes que isso é sempre um ataque à verdade, e a verdade é Deus, reconhecerás porque isso é sempre amedrontador. Se além disso reconheceres que és parte de Deus, compreenderás porque sempre atacas a ti mesmo em primeiro lugar. Todo ataque é um ataque a ti mesmo. Não pode ser nenhuma outra coisa, surgindo da sua própria decisão de não ser o que és. É um ataque à tua identificação. O ataque é, portanto, o caminho no qual a tua identificação está perdida, porque quando atacas, tem que ter esquecido o que és. E se a tua realidade é a de Deus, quando atacas, não estás lembrando dele. Isso não acontece porque ele tem ido embora, mas porque tu estás ativamente escolhendo não lembrar-te dele. Se reconhecesses o completo caos que isso traz à paz da tua mente, não poderias tomar uma decisão tão insana. Só a tomas porque ainda acreditas que ela pode te trazer alguma coisa que queres. Segue-se, portanto, que queres alguma outra coisa além de paz, mas ainda não consideraste o que isso necessariamente é. Entretanto, o resultado lógico da tua decisão é perfeitamente claro, se apenas olhares para ele, decidindo-te contra a tua realidade, se tornaste vigilante contra Deus e seu reino. E é essa vigilância que faz com que tenhas medo de te lembrares dele. Continua 3? Continuo. Parte 3, o Deus da doença. Tu não atacaste a Deus e realmente o amas. És capaz de mudar a tua realidade? Ninguém pode ter vontade de destruir a si mesmo. Quando pensa que estás atacando a ti mesmo, aí está um sinal seguro de que odeias o que pensas que és. E somente isso pode ser atacado por ti. O que pensas que és pode ser muito odioso. E o que essa estranha imagem te faz perceber pode ser muito destrutivo. No entanto, a destruição não é mais real do que a imagem, embora aqueles que façam ídolos os idolatrem. Os ídolos não são nada, mas os idólatras são os filhos de Deus que estão doentes. Deus os quer liberados das suas doenças e de volta à sua mente. Ele não limitará o teu poder de ajudá-los, porque o deu a ti. Não tenha medo disso, não tenha medo disso, porque é a tua salvação. Que consolador pode haver para as crianças doentes de Deus, exceto o seu poder através de ti? Lembra-te que não importa onde na filiação ele é aceito. Ele sempre é aceito para todos quando a tua mente o recebe. A sua lembrança desperta através de toda a filiação.
Cura os teus irmãos simplesmente aceitando Deus por eles. As vossas mentes não são separadas e Deus tem apenas um canal para a cura, porque ele tem apenas um filho. O elo remanescente de comunicação entre Deus e todas as suas crianças e une-as a ele. Estar ciente disso é curá-las, porque é consciência de que ninguém está separado e, portanto, ninguém está doente. Acreditar que um filho de Deus pode estar doente é acreditar que parte de Deus pode sofrer. O amor não pode sofrer porque não pode atacar. A lembrança do amor, portanto, traz consigo a invulnerabilidade. Não fiques do lado da doença na presença de um filho de Deus, mesmo que ele acredite nela, porque a sua aceitação de Deus, nele reconhece o amor de Deus que ele esqueceu. O teu reconhecimento dele como parte de Deus lembra-lhe a verdade a respeito de si próprio, que ele está negando. Queres tu reforçar a sua negação de Deus e assim perder a ti mesmo de vista? Ou queres lembrar da sua integridade e junto com ele lembrar do teu Criador? Acreditar que um filho de Deus está doente é idolatrar o mesmo ídolo que ele idolatra. Amor não é idolatria. Todas as formas de idolatria são caricaturas da criação, ensinada por mentes doentes, por demais divididas para conhecer que a criação compartilha o poder e nunca a usurpa. A doença é idolatria, porque é crença em que o poder pode ser tirado de ti. No entanto, isso é impossível, porque tu és parte de Deus, que é todo o poder. Um Deus doente não pode deixar de ser um ídolo feito à imagem do que o autor pensa que ele é. E é exatamente isso em que o ego percebe em um filho de Deus. Um Deus doente, autocriado, autossuficiente, muito perverso e muito vulnerável. É esse ídolo que queres idolatrar? É essa imagem que queres salvar com a tua vigilância? Estás realmente com medo de perder isso? Olha com calma a conclusão lógica do sistema de pensamento do ego e julga se os seus oferecimentos realmente são o que tu queres, pois isso é o que ele te oferece. Para obter isso, estás disposto a atacar a divindade dos teus irmãos e assim perder a tua de vista. E estás disposto a mantê-la oculta para proteger um ídolo que pensas que vai te salvar dos perigos que ela representa, mas que não existem. Não existem idólatras no reino, mas sim grande apreciação por tudo que Deus criou, devido ao calmo conhecimento de que cada um é parte dele. O Filho de Deus não conhece nenhum ídolo, mas conhece seu Pai. A saúde nesse mundo é a contraparte do valor no céu. Não é com o meu mérito que eu contribuo para ti, mas com meu amor, pois tu não dás valor a ti mesmo. Quando tu não te dás valor, ficas doente, mas a minha valorização de ti pode curar-te, porque o valor do Filho de Deus é um só. Quando eu disse, a minha paz vos dou, era isso mesmo que eu queria dizer. A paz vem de Deus através de mim para ti. É tua, muito embora possas não pedir ela. Quando o irmão está doente, é porque ele não está pedindo paz e, portanto, não sabe que a tem. A aceitação da paz é a negação da ilusão e a doença é uma ilusão. No entanto, cada filho de Deus tem o poder de negar ilusões em qualquer parte do reino, simplesmente por negá-las por completo em si. Eu posso curar-te, te conheço. Eu conheço o teu valor por ti. E é esse valor que faz com que sejas íntegro. A mente íntegra não é idólatra e nada sabe das leis conflitantes. Eu vou curar-te só porque tenho apenas uma mensagem e ela é verdadeira. A tua fé nela fará com que seja íntegro quando tiveres fé em mim. Eu trago a mensagem de Deus sem qualquer engano e aprenderás isso na medida em que aprenderes que sempre recebes tanto quanto aceitas. Poderias aceitar paz agora todas as pessoas e oferecer-lhes perfeita liberdade de todas as ilusões, porque ouviste a sua voz. Mas não tenha outros deuses diante dele, ou não ouvirás. Deus não tem ciúme dos deuses que fizestes, mas tu tens. Tu os salvarias e serviria a eles, porque acreditas que eles fizeram a ti. Pensas que eles são teu pai, porque estás projetando nele o fato amedrontador de que os fizeste para substituir a Deus. No entanto,
Quando parecem falar-te, lembra-te de que nada pode substituir a Deus, e qualquer que tenha sido as substituições que tenhas tentado, elas nada são. Muito simplesmente, então, podes acreditar que estás com medo do nada, mas na realidade tem medo de algo que não existe. E nessa conscientização és curado. Ouvirás o Deus que escutares. Fizeste o Deus da doença e, por tê-lo feito, fizeste com que sejas capaz de ouvi-lo. Entretanto, tu não o criaste, porque ele não é a vontade do Pai. Ele não é, portanto, eterno e será desfeito para ti no instante em que deres significação à tua disposição de aceitar só o que é eterno. Se Deus tem apenas um filho, existe apenas um Deus. Tu compartilhas a realidade com ele, porque a realidade não é dividida. Aceitar outros deuses diante dele é colocar outras imagens diante de ti. Tu não reconhece o quanto escutas os seus deuses e o quanto estás vigilante a seu favor. No entanto, eles só existem porque os honram. Coloca no devido lugar e a paz será tua. Ela é a tua herança vinda do teu Pai real. Não podes fazer o teu pai, e o pai que fizeste não te fez. A honra não é devida a ilusões, pois honrá-las é honrar o nada. No entanto, o medo também lhe é devido, pois o nada não pode ser amedrontador. Este ter medo do amor, por ele ser perfeitamente inofensível. E é em função desse medo que tens disposto a abrir mão da tua perfeita capacidade de ajudar e da tua própria ajuda perfeita. Só no altar de Deus achará paz, e esse altar está em ti, porque Deus lá colocou. A sua voz ainda te chama para retornar, e ele será ouvido quando não mais colocares outros deuses diante dele. Pode desistir do Deus da doença por teus irmãos, de fato, terias que fazê-lo, se desistisses dele para ti mesmo. Pois se vês o Deus da doença em qualquer lugar, tu o aceitastes, e aceitas irá encurvar-te e idolatrarás. Pois ele foi feito em substituição a Deus. Ele é a crença em que podes escolher qual é o Deus que é real. Embora esteja claro que isso nada tem a ver com a realidade, é igualmente claro que tudo tem a ver com a realidade conforme tu a percebes. Terminamos a parte 4. Vamos continuar ou vamos... 5. Não, 4. Agora é o 4, perdão. Terminamos a 3, agora é a 4. O fim da doença. Eu leio ou vocês leem? Vou ler, tá, gente? Tô precisando ler. Toda mágica é uma tentativa de reconciliar o irreconciliável. Toda religião é o reconhecimento de que o irreconciliável não se pode ser reconciliado. A doença e a perfeição são irreconciliáveis. Se Deus te criou perfeito, tu és perfeito. Se acreditas que pode estar doente, colocastes outros deuses diante dele. Deus não está em guerra contra os deuses da doença que tu fizeste, mas tu estás. Ele é o símbolo da decisão contra Deus. E tens medo dele porque ele não pode ser reconciliado com a vontade de Deus. Se o atacas, tu farás com que ele seja real para ti. Mas se te recusares a adorá-lo, qualquer que seja a forma na qual ele possa te aparecer, e qualquer que seja o lugar onde pensas que o vês, ele desaparecerá do nada no qual foi feito. A realidade só pode despertar em uma mente desanuviada. Ela está sempre lá para ser aceita. Mas a sua aceitação depende da tua disponibilidade para tê-la. Conhecer a realidade necessariamente envolve a disposição de julgar a irrealidade pelo que ela é. Não ver o nada é meramente julgá-lo de forma correta e devido à tua capacidade de avaliá-lo verdadeiramente deixar que ele se vá. O conhecimento não pode despertar em uma mente cheia de ilusões, porque a verdade e as ilusões são irreconciliáveis. A verdade é íntegra e não pode ser conhecida só por uma parte da mente. A filiação não pode ser percebida como parcialmente doente, pois percebê-la desse modo é não percebê-la de forma alguma. Se a filiação é una, é una em todos os aspectos. A unicidade não pode ser dividida. Se percebe outros deuses, a tua mente está dividida e não será capaz de limitar a divisão, porque ela é o sinal de que removeste parte da tua mente da vontade de Deus. Isso significa que ela está fora do controle.
Estar fora do controle é estar fora da razão, e nesse caso a mente de fato vem a ser irracional. Ao definir a mente de modo errado, tu a percebes como se ela funcionasse de modo errado. As leis de Deus manterão a tua mente em paz, porque a paz é a sua vontade e as suas leis estão estabelecidas para mantê-la. As leis de Deus são as leis da liberdade, mas as tuas são as leis do cativeiro. Como a liberdade e o cativeiro são irreconciliáveis, suas leis não podem ser compreendidas conjuntamente. As leis de Deus só funcionam para o teu bem, e não existem outras leis até das suas. Além das suas. Tudo o mais é meramente sem lei e, portanto, caótico. Mesmo assim, Deus protegeu tudo aquilo que ele criou com as suas leis. Tudo o que não é regido por elas não existe. As leis dos caos é uma expressão que nada significa. A criação é perfeitamente regulada por leis, e o caótico é sem significado porque é sem Deus. Tu deste a tua paz a Deus que fizeste, mas eles não existem para tirá-la de ti. E não podes dá-las a eles. Não és livre para desistir da liberdade, mas apenas para negá-la. Não és livre para desistir da liberdade, mas apenas para negá-la. Não posso fazer o que não foi intenção de Deus, porque o que não foi intenção de Deus não acontece. Os teus dedos não trazem o caos. Tu o dotas com o caos e o aceitas da parte deles. Tudo isso nunca foi. Nada a não ser as leis de Deus jamais foi. E nada a não ser a vontade jamais será. Foste criado através das suas leis e pela sua vontade. E a maneira como foste criado te estabeleceu como um criador. O que fizeste é tão indigno de ti que dificilmente o que querias, se estivesses disposto a vê-lo como é, não verias absolutamente nada. E a tua visão iria automaticamente olhar além disso, para o que está em ti, em tudo em torno de ti. A realidade não pode invadir os obstáculos que interpuseste, mas irá envolver-te completamente quando tu os abandonares. Quando tiveres experimentado a proteção de Deus, fazer ídolos virá a ser inconcebível. Não existe móveis estranhos na mente de Deus. E o que não está na sua mente não pode estar na tua, porque a tua mente e a sua são uma só, e essa pertence a Ele. É tua porque pertence a Ele, uma vez que para Deus possuir é compartilhar. E se é assim para ele, é assim para ti. As suas definições são as suas leis, pois através delas Ele estabeleceu o universo tal como é. Nenhum Deus falso que tente se interpor entre tu e a tua realidade afeta em nada a verdade. A paz é tua porque Deus te criou. E Ele não criou nenhuma outra coisa. O milagre é o ato de um filho de Deus que deixou de lado todos os deuses falsos e chama seus irmãos a fazerem o mesmo. É um ato de fé, porque é o reconhecimento de que seu irmão é capaz de fazê-lo. É um chamado para o Espírito Santo na mente do seu irmão. Um chamado que é reforçado pela união. Pelo fato do trabalhador de milagres ter ouvido a voz de Deus. Ele a reforça em um irmão doente, enfraquecendo a sua crença na doença, que ele não compartilha. O poder de uma mente pode brilhar em outra, porque todas as lâmpadas de Deus foram acesas pela mesma centelha. Ela está em toda parte, é eterna. Em muito só a centelha permanece porque os grandes raios são obscurecidos. Entretanto, Deus tem mantido viva a centelha, de modo que os raios nunca possam ser completamente esquecidos. Se apenas vires a pequena centelha, aprenderás sobre a luz maior, pois lá estão os raios, que não são vistos. Perceber a centelha curará, mas conhecer a luz criará. No entanto, ao retornar a pequena luz, tem que ser reconhecida em primeiro lugar, pois a separação foi uma descida da magnitude à pequenez, mas a centelha é ainda assim tão pura quanto a grande luz, pois é o chamado remanescente da criação. Deposita nela toda a tua fé e o próprio Deus te responderá. Alguém segue? Cadê Jana, gente? A senhora consegue seguir? Ela caiu, mas eu vou ler. Não, ela caiu, pode chamar a Jana, que ela caiu, pediu para chamar novamente.
mas eu vou Mas ler o vai, resto. irmão. A negação de Deus. Os rituais do Deus da doença são estranhos e muito exigentes. A alegria não é permitida nunca, pois a depressão é o sinal da aliança com ele. Depressão significa que renegastes a Deus. Muitos têm medo de blasfêmia, mas não compreendem o que significa. Não reconhece que negar a Deus é negar a sua própria identidade, e nesse sentido, o salário do pecado é a morte. O sentido é muito literal. A negação da vida percebe o seu oposto, assim como todas as formas de negação substituem o que é pelo que não é. Ninguém pode fazer isso realmente, mas é indubitável que podes pensar, que podes e acreditas o que fizeste. Não te esqueças, porém, que negar a Deus inevitavelmente resultará em projeção e acreditarás que outras pessoas e não tu fizeram isso a ti. Tens que receber a mensagem que dás, porque é a mensagem que queres. Podes acreditar que julgas os teus irmãos pelas mensagens que te dão, mas os tens julgado pela mensagem que dás a eles. Não lhes atribuas a tua negação da alegria, ou não poderás ver nelas a centelha que traria alegria a ti. E a negação da centelha que traz depressão, porque sempre que vês os teus irmãos sem ela, estás negando a Deus. A aliança à negação de Deus é a religião do ego. O Deus da doença, obviamente, exige a negação da saúde, pois a saúde está em oposição direta à sua própria sobrevivência. Mas considera o que isso significa para ti, a não ser que tu estejas doente. Não podes manter os deuses que fizeste, pois só na doença ser-te-ei possível querê-los. Fêmea é então autodestrutiva e não destruidora de Deus. Ela significa que tu estás disposto a não conhecer a ti mesmo para estar doente. Esse é o oferecimento que o teu Deus exige, porque, tendo feito a partir da tua própria insanidade, ele é uma ideia insana. Ele tem muitas formas, mas embora possa parecer ser muitas coisas diferentes, não é senão uma ideia, a negação de Deus. A doença e a morte parecem entrar na mente do Filho de Deus contra a sua vontade. O ataque a Deus fez com que seu filho pensasse que era órfão de pai, e na sua depressão fez o Deus da depressão. Essa foi a sua alternativa para a alegria, pois não queria aceitar o fato de que, embora fosse um criador, tinha sido criado. No entanto, o filho é impotente sem o pai, que é a sua única ajuda. Eu disse anteriormente que por ti mesmo nada podes fazer, mas não és de ti mesmo. Se fosses o que fizeste, seria verdadeiro e nunca poderias escapar. Como não fizestes a ti mesmo, não precisas te preocupar com nada. Os teus deuses não são nada, porque o teu Pai não os criou. Tu não podes fazer criadores que não sejam como o teu Criador. Assim como ele também não poderia ter criado um filho que não fosse como ele. Se criar é compartilhar, a criação não pode criar o que não é como ela. Ela só pode compartilhar o que é. A depressão é isolamento e, portanto, não poderia ter sido criada. Filho de Deus, tu não pecastes, mas tens estado muito equivocado. No entanto, isso pode ser corrigido e Deus te ajudará, sabendo que não poderias pecar contra ele. Tu renegastes porque o amaste, sabendo que se reconhecesses o teu amor por ele, não poderias negá-lo.
A tua negação de Deus, portanto, significa que tu o amas e tens conhecimento de que ele te ama. Lembra-te que o que nega tem que ter em algum momento conhecido. E se aceitas a negação, podes aceitar o seu desfazer. O teu pai não te negou, ele não se vinga, mas te chama para retornar. Quando pensas que ele não respondeu ao teu chamado, és tu que não respondestes ao seu. Ele chama por ti de toda parte da filiação, devido ao amor do pai por seu filho. Se ouves a sua mensagem, ele te respondeu, e tu aprenderás com ele se escutares corretamente. O amor de Deus está em tudo o que ele criou, pois seu Filho está em toda parte. Olha com paz para os teus irmãos, e Deus virando para o teu coração em gratidão pela tua dádiva a ele. Não procures a cura nos deuses da doença, mas só no Deus do amor, pois a cura é reconhecê-lo. Quando reconheceres, terás o conhecimento de que ele nunca deixou de reconhecer-te e que no seu reconhecimento de ti está o teu ser. Não estás doente e não podes morrer, mas podes te confundir com coisas que podem. Lembra-te, porém, que isso é blasfêmia. Por isso significa que estás olhando sem amor para Deus e sua criação, da qual ele não pode ser separado. Se o Eterno pode ser amado, pois o amor não morre. O que é de Deus é dele para sempre, e tu és de Deus. Iria ele permitir que ele próprio sofresse? Iria ele oferecer ao filho qualquer coisa que não fosse aceitável para ele? Se aceitares a ti mesmo, tal como Deus te criou, será incapaz de sofrer. Entretanto, para isso, tens que reconhecê-lo como teu Criador, não porque vais ser castigado de outro modo, mas meramente porque o teu reconhecimento do teu Pai é o reconhecimento de ti mesmo, tal como és. Teu Pai te criou totalmente sem pecado, totalmente sem dor, totalmente livre de qualquer tipo de sofrimento. Se o negas, trazes pecado, dor e sofrimento à tua própria mente, devido ao poder que ele deu a ela. A tua mente é capaz de criar mundos, mas também pode negar o que cria, porque é livre. Tu não te dás conta do quanto tem negados a ti mesmo e do quanto Deus, em seu amor, queria que não fosse assim. No entanto, ele não quer interferir contigo, pois não conheceria o seu filho se esse não fosse livre. Interferir contigo seria o mesmo que atacar a si mesmo, e Deus não é insano. Quando negas, tu estás insano. Tu querias que ele compartilhasse a tua insanidade? Deus nunca deixará de amar o seu filho, e o seu filho nunca deixará de amá-lo. Essa foi a condição da criação do seu filho, fixada para sempre na mente de Deus. Conhecer isso é sanidade. Negar é insanidade. Deus se deu a ti na tua criação e as suas dádivas são eternas. Tu te negarias a Ele? A partir das tuas dádivas a Ele, o reino será devolvido a seu filho. Seu filho excluiu-se da sua dádiva, recusando-se a aceitar o que tinha sido criado para ele e o que ele tinha criado em nome de seu Pai. O céu espera pelo seu retorno, pois foi criado com a morada do Filho de Deus. Tu não estás em casa em nenhum outro lugar, nem em outro lugar, nem em nenhuma outra condição.
Não negues a ti mesmo a alegria que foi criada para ti em troca da miséria que fizeste para ti mesmo. Deus te deu os meios para desfazer o que tu fizeste. Escuta e aprenderás como lembrar o que tu és. Se Deus conhece suas crianças totalmente sem pecado, é blasfêmia percebê-las como culpadas. Se Deus conhece suas crianças totalmente sem dor, é blasfêmia perceber sofrimento em qualquer lugar. Se Deus conhece suas crianças totalmente alegres, é blasfêmia sentir depressão. Todas essas ilusões e as muitas outras formas que a blasfêmia pode tomar são recusas de aceitar a criação tal como ela é. Se Deus criou o seu Filho perfeito, é assim que tens que aprender a vê-lo, para aprender a saber a sua realidade. E como parte da filiação, é assim que tens que ver a ti mesmo para aprender sobre a tua. Não percebes nada do que Deus não criou ou estás negando. A sua é a única paternidade e ela é a tua só porque Ele a deu a ti. As tuas dádivas a ti mesmo são sem significado, mas as tuas dádivas, as tuas criações são como as tuas, porque são dadas em seu nome. É por isso que as tuas criações são tão reais quanto as tuas. Entretanto, a paternidade real tem que ser reconhecida se é que se há de conhecer o Filho na realidade. Tu acreditas que as coisas doentes que fizeste são as tuas criações reais? Por que acreditas que as imagens doentes que percebes são os filhos de Deus? Só se aceitares a paternidade de Deus é que terás qualquer coisa, porque a sua paternidade te deu tudo. É por isso que negá-lo é negar a ti mesmo. A arrogância é a negação do amor, porque o amor compartilha e a arrogância recusa. Enquanto ambos te parecerem desejáveis, o conceito de escolha que não é de Deus permanecerá contigo, embora isso não seja verdadeiro na eternidade. É verdadeiro no tempo, de tal modo que enquanto o tempo durar na tua mente, haverá escolhas. O próprio tempo é a tua escolha. Se queres te lembrar da eternidade, é preciso que olhes só para o eterno. Se te permitires ficar preocupado com o temporal, estás vivendo no tempo. Como sempre, a tua escolha é determinada pelo que tu valorizas. O tempo e a eternidade não podem ser ambos reais, porque contradizem um ao outro. Se aceitares como real só o que é intemporal, começarás a compreender a eternidade e a fazer com que ela seja tua. Amém. E aí, gente? Que leitura linda. Nossa, não fala, Linda. eu tinha tanta coisa para falar de tanto tema desse capítulo, tão pequeno, mas Pode começar, então. fez assim na minha cabeça. Meu Deus. Quer que eu Eu quero- comece, então? Pode enquanto- começar a falar. Vai, começa, porque eu falo muito. Eu chorei enquanto eu tava lendo esse capítulo, porque ele é lindo demais, né? Mas pra mim, o que mais me marcou foi quando ele fala assim: quando qualquer coisa ameaça a paz na tua mente, pergunta a ti mesmo: será que Deus mudou a tua mente ao meu respeito? Ou seja, é aquilo que a gente já falou aqui uma vez. Os pensamentos de Deus ao meu respeito e que ele me entregou não muda nunca, porque o eterno, ele é meu para sempre. E tudo que Deus coloca dentro do nosso coração que vem dele é eterno, então ninguém tira isso de mim. O que pode acontecer é eu afastar isso do meu coração, mas não Deus tirar isso de mim. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todos os medos, né? Então, eu acredito que quando nós estamos sendo expostos a isso, só em ler, para mim, ler o livro já me cura. Antes de eu falar,
antes de eu comentar sobre ler, enquanto eu tô lendo, algo já vai curando dentro do meu coração, porque nós estamos em contato com a criação já, né? E quando nós estamos nesse contato, esse a gente acabou de ler, que quando nós temos um contato com Deus, isso já sara algo dentro do nosso coração. Então, é realmente a gente se dispor a isso, né? Entender que ele fala aqui sobre o Deus da doença, sobre a idolatria, sobre a decisão de esquecer. Isso tudo são coisas que não fazem parte de nós e que nós temos todo o direito de negligenciar, né? Eu acredito que é como nós nos envolvemos até com o amor. Eu preciso entender que o amor de Deus por mim é puro, é santo, e aí esse amor, quando ele começa a se desenvolver dentro do meu coração, eu reconheço o amor por mim, eu começo a me amar, e eu só aceito ser amada quando o amor é verdadeiro também. Eu acredito que é exatamente isso que está aqui, porque é isso que dura para sempre, né? Eu acho que aí essa parte do 4 também é maravilhosa. O poder da mente pode brilhar em outros, porque todas as lâmpadas de Deus foram acesas da mesma centelha. Deus tem mantido viva a centelha de modo que os raios nunca possam ser completamente esquecidos. Ou seja, o que Deus faz em mim, Ele faz em quem está do meu lado, que vai fazer em quem está do lado dele, porque todos nós somos um só em Deus. E esses raios, eles nunca são apagados, eles são nossos para sempre. Eles só precisam ser ativos de novo em nós, né? Exato. Eu até sublinhei essa frase. Eu coloquei aqui bastante coisa sobre esse capítulo, eu acho pequeno, assim, visto do que a gente estava estudando, e é muito profundo, né? Tem uma parte aqui que eu coloquei que, quando eu estava lendo agora, né? Assim, eu senti muito no meu coração. Não és livre para desistir da liberdade, mas apenas para negá-la. Não podes fazer o que não foi intenção de Deus, porque o que não foi intenção de Deus não acontece, né? Tudo é vontade e permissão de Deus que aconteça na nossa vida, né? Às vezes os planos de Deus para a gente não faz sentido, mas se acalmarmos a nossa mente e o nosso coração, em algum momento entenderemos, né? Se passamos por algo que talvez nos machuque, é para nos fazer mais fortes, porque Deus não quer que a gente sofra. Então, tudo que a gente passa na nossa vida e que talvez a gente questione, né? Se meu Deus, porque eu tô passando por isso, eu não mereço passar por isso, é para te fazer mais forte e para, através de você conseguir passar isso para outras pessoas, né? Ele não quer o nosso sofrimento. E um momento, quando a nossa mente certa, a nossa percepção, a gente tiver mais claro das coisas, como elas acontecem, a gente vai entender, tudo faz sentido. Então, às vezes, quando a gente tá com a mente inquieta, com o coração angustiado, a gente não entende os planos de Deus, mas quando a gente acalma um pouquinho o coração, tudo começa a fazer sentido, tudo tem um porquê. E se Deus te faz passar por algo, é porque você é forte e através de você vai passar para outras pessoas e você vai ser testemunho para outras vidas, né? Então a gente tem que acalmar aqui o coração. A gente não vocês estão congeladas. Vocês estão congeladinhos. Ah, é? Não, mas eu tô vendo todo mundo Eu tô normal. ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Voltou. Vocês estão me ouvindo? Voltou. Sim. Tá, então essa parte aqui sobre a gente nega a nossa liberdade, assim como a gente nega a nossa felicidade e assim como a gente nega a verdade.
né? Então a gente tem que acalmar o coração para a gente entender os planos de Deus e os propósitos. E tudo que a gente passa na nossa vida, seja o que for, em qual âmbito da nossa vida for, tem uma razão, tem um porquê. E a gente não tem como confiar e não confiar em Deus. Se a gente confia, se a gente está preenchido pelo Espírito Santo, a gente tem que confiar e a gente tem que acreditar que tudo passa. Depois da tempestade vem a bonança, vem o sol, vem a alegria, e ela tem que estar sempre presente no nosso coração. Eu coloquei algumas coisas aqui sobre o capítulo Ídolos da Doença, né? O que a gente faz na nossa vida para que a gente traga a doença para o corpo, a doença para a mente, a doença para o espírito e até para o nosso coração, né? O coração da gente também adoece. Os conflitos existirão enquanto você acreditar que qualquer coisa que aconteça é por fatores externos a ti, né? Então, quando a gente culpa tudo, o universo, o próximo, né? O dia, a gente começa a colocar culpa em tudo que está externo da gente, a gente vai estar sempre em conflito. Ah, porque tá nublado o dia. Ai, o dia tá nublado, eu vou criar um conflito. Ai, porque isso não deu certo, eu vou criar um conflito. Então, a gente cria um pouquinho isso dentro da gente, né? Deus não criou nada além de ti e nada além de você existe porque você é parte dele. A gente tem medo porque esquece e substitui a realidade por um sonho, né? Então, essa parte do sonho, não sei se vocês compreenderam que está bem, bem confusa, mas por quê, né? Quando dormimos, sonhamos e vivemos o que naquele momento é real, né? Quando acordamos, sabemos, poxa, era um sonho, e separamos o que estava lá da nossa realidade. Então, todo dia que a gente acorda, por mais ou bom que seja aquele sonho, ou ruim que seja aquele sonho, a gente separa ele, né? Quando a gente acorda, a gente vai lá, ai, era um sonho. Se era bom, a gente fica com aquela sensação boa no coração. Se era ruim, a gente fica angustiado. Mas por que a gente não faz isso no nosso dia a dia? O que é verdade, o que é um sonho, o que é o plano de Deus para mim, o que não é? Então, eu tenho que separar isso na minha realidade quando eu estou acordado. Então, eu não posso separar apenas quando eu estou vivendo de um sonho. Para mim, a percepção foi isso, tá? Aqui, em relação à parte da doença, a doença, ela é uma defesa contra a verdade. Aceitarei a verdade que eu sou e deixarei minha mente totalmente curada. Então, quando eu aceito quem eu sou, minhas limitações, eu aceito as minhas falhas, eu me coloco sempre em processo de aprendizado, de evolução do meu espírito e da minha mente, eu vou estar curado, né? Esqueci o que realmente sou, pois confundi o meu corpo comigo mesmo. A doença é uma defesa contra a verdade, mas eu não sou um corpo e a minha mente não pode me atacar. Portanto, eu não posso estar doente. Então, nós não somos apenas o corpo. Então, a gente não pode permitir que a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, ele imagine que somos apenas um corpo, né? Então, somos muito além disso. Quando eu sou curado, eu não sou curado sozinho e eu quero compartilhar minha cura com o mundo para que a doença possa ser banida da mente de um filho de Deus. Que o meu único ser possa abraçar os meus irmãos, pois quero ser curado com eles, assim como são curados comigo. Isso vai muito além de todos os capítulos que a gente falou sobre a cura. Então, eu posso sim oferecer a cura quando eu estou curado, eu posso curar o meu irmão. Isso para mim aqui também foi muito lindo, né? A lembrança do amor traz consigo a invulnerabilidade. Quando eu lembro do amor invulnerável, eu sou. Quando eu lembro do amor invulnerável, eu sou. A doença morre de fome quando eu conheço o meu valor. A doença é incompatível com aquele que eu sou. Olha que lindo isso, gente, ó. A lembrança do amor traz consigo a invulnerabilidade. Quando eu lembro do amor, invulnerável eu sou. A doença morre de fome quando eu conheço o meu valor. A doença é incompatível com aquele que eu sou. Então, nós temos sempre que saber o nosso tamanho, o nosso coração. Então, eu nunca posso permitir que os outros digam o meu coração, a minha verdade. Eu tenho que saber quem eu sou. Então, que os outros me falar não vai me atingir, porque eu sei a minha verdade. Eu sei o amor que eu trago dentro do meu coração, né? E aqui essa última parte. Quando o irmão está doente, é porque ele não está pedindo paz e, portanto, não sabe que a tem. A aceitação da paz é a negação da ilusão. E a doença é uma ilusão, né? A gente tem que aceitar para a gente poder
tirar as ilusões da nossa mente, do nosso espírito e do nosso coração. Tem um monte de coisa aqui, mas eu vou deixar vocês falarem, aí qualquer coisa eu vou complementando. Isso sobre a paz é tão real que a paz é uma realidade pra gente amanhã. A paz é uma realidade pra gente hoje, né? Deus não tá chamando a gente pra viver uma vida plena amanhã, pra eu tomar uma decisão amanhã. Deus está chamando a gente para ter uma vida plena hoje, agora. A minha decisão pode ser agora e Deus pode começar a transformar meu coração agora. Porque a paz, o amor, a bondade, elas são decisões. Eu decido ter paz, eu decido ter amor, eu decido ter uma vida plena, eu decido ter uma vida extraordinária. A partir da minha decisão é que Deus começa a trabalhar, né? Sim. É muito interessante esse capítulo, porque ele é muito profundo. A gente poder entender um pouquinho que é Jesus falando ao Pai, de toda a criação, de tudo aquilo que ele fez que é perfeito. Deus não dá um sofrimento maior para nós, né? E não dá um fardo maior que a gente não possa carregar. Quando nós criamos outros deuses, nós tiramos o Senhor do centro e colocamos coisas e pessoas. Por isso que muitas vezes a gente adoece. E o adoecer são as psicossomatização, aquilo que a gente vai somando no nosso dia a dia, né? Que interfere também na nossa realidade, do nosso sonho também. Diante daquilo que nós vivenciamos, acabamos criando, porque o nosso ego cria isso em nós durante a noite, quando nós vamos dormir. Por quê? Porque o nosso cérebro ele fica trabalhando a noite toda. Então ele vai criando aquilo, né? E nós vamos sofrendo com aquilo. Então a gente pega uma palavra que aquela outra pessoa, ela está doente, ela acaba jogando para nós, mas como a gente não está preparado muitas vezes, a gente acaba adoecendo. E a gente não consegue entender esse profundo amor de Deus por nós. E acabamos sendo o centro e não deixando Deus ser o centro. É preciso que eu diminua para que Cristo apareça. A partir do momento quando eu sair do centro e deixar Deus tomar conta da minha vida, Ele falar o melhor para nós. E entender isso, dentro desse capítulo, se a gente perceber, tem perguntas sem respostas. E essas perguntas sem respostas, é as respostas que nós vamos dar em relação a isso. Porque quando nós respondemos dentro de um ponto de interrogação, vou pegar um aqui, marquei, nessas realidades. Porque senão o que acontece? A gente vai perdendo. Aqui vai falar sobre entendermos o que de fato é a expiação. É tudo aquilo que nos separa de Deus através do nosso pecado, mas que nós buscamos reconciliar com Deus, né? Aí faz com que a gente... Né? Exatamente, porque aqui fala todo sobre a expiação, né? Desse distanciamento de nós para com Deus. Porque às vezes o nosso coração, ele não está em Deus. E muitas vezes ele não está em paz. Por quê? Porque muitas vezes a gente não mantém a nossa posição e o nosso foco diante daquilo que nós queremos. Por isso que nós sofremos. Hoje nós não podemos estar bem, mas porém trabalhar nas nossas misérias, nossas falácias, de colocar na nossa forma de pensar. Porque tudo que o ego cria, não foi Deus que criou, é nós que criamos. Porém, nós nunca vamos estar só, porque o Senhor vai estar caminhando conosco, né? Tô tentando irmã, achar essa parte aqui da idolatria que tá falando é tudo aquilo, tá? Para ficar bem claro, porque às vezes eu não vou colocar em âmbito de religião, porque a gente não vai, enfim, discutir nenhuma religião aqui, a gente tá discutindo o livro, mas aqui é tudo aquilo a qual a gente dá total poder. Então, assim, se eu deixo o meu medo me comandar, eu deixo a doença do corpo me comandar, eu estou idolatrando aquilo, eu estou endeusando aquilo, eu estou dando São outros força deuses que colocamos. Sim, eu estou dando força para que aquilo me comande, né? Eu estou dando força para que aquilo seja maior na minha vida do que o próprio Deus, né? Do que o próprio Espírito Santo. Então, quando eu tenho medo, eu alimento o medo, eu idolatro o medo, eu endeuso o medo, eu faço ele gigante. Então, eu vou seguir só ele. Né? Então, essa parte aqui, pelo menos na minha percepção,
foi relacionado a isso, né? O que a gente cria na nossa mente, o que a gente endeusa na nossa mente, o que a gente valoriza. Eu não posso ter dois caminhos, eu não posso estar com o Espírito Santo no meu coração e eu não posso estar permitindo que o medo, que a angústia, que a raiva, que a mágoa me domine e que eu siga ela. Porque a partir do momento que eu sigo, que eu endeuso, que eu idolatro, está contra a idolatria, que é o que Deus não quer, né? Então, isso fala Gente, eu muito vou sobre o salvar a corpo. live, tá? A gente vai ter que parar agora e voltar outra live, porque senão não vai salvar essa. Tá bom. Beijo. Beijo. Como eu estava falando, deixa eu terminar, né? São perguntas aqui que nós temos que responder para nós mesmos. Quando vai falar assim, é esse o ídolo que queres idolatrar? Às vezes nós colocamos pessoas, colocamos coisas, situações no lugar de Deus. Porque a gente vai afirmar o quê? Que não é Deus quem comanda, mas são as coisas, são as Por quê? Porque a gente precisa manter o equilíbrio, o equilibrar-se na graça da profundo conosco. Nós falamos esses dias, vigiai e orai. Que forma que nós temos vigiado? Que forma que nós temos rezado? Com que forma que nós colocamos diante de Deus para nos colocarmos inteiramente? Quando nós falamos desses raios, esses raios é aquele que Deus lança e consegue atingir a todos. Tão bonito que a Elissa falou para nós, né? Sobre essas questões. Vamos lá, mais ainda. Estás realmente com medo de perder isso? Que medo que nós estamos, que nós temos de perder? Perder o quê? Às vezes, perder a nossa salvação. Às vezes, perder a nossa santidade. Perder a nossa alegria. Perder a nossa paz. Perder o amor próprio. Tá vendo? São perguntas que precisam de respostas que nós temos que dar. E qual respostas que nós damos a cada pergunta aqui colocada? Porque são perguntas que nos levam a profunda reflexão. Não é eu, não é a Elissa, não é a Jana que nós vamos falar, mas cada um vai fazer a sua do seu modo. Entendeu? Você vai responder para você mesmo. Porque você sabe que você passa hoje com você. Você sabe que você está sentindo hoje. Às vezes, não é um dia que você não está bom. É um dia que você não pode estar bem. Mas não quer dizer que vai faltar a presença de Deus na tua vida, como eu disse. Não, o Senhor está com você todos os dias. Se nós somos o milagre dele todos os dias, por que não entender que ele se faz presente em qualquer momento da nossa vida? Desde até o dormir. A maior alegria é quando nós nos encontramos. Também, né? Exatamente. Quando nós encontramos na chave de Jesus. Porque foi ali que ele foi ferido. Muitas vezes, eu vou trazer 2 milagres importantíssimos e 2 coisas diferentes para a gente poder entender. Às vezes é o que nós temos para dar. E o que nós estamos dando? Na boda de Caná, nós falamos sobre a alegria. O vinho representa o quê? A alegria. No casamento, faltou-se o vinho. Porém, Nossa Senhora foi a intermediária em relação a isso. Quando ela vai
para falar, olha, acabou. Disse, mulher, de Jesus fazer o seu milagre, ele pediu com que trouxesse, porque ele, no momento ia descer nas bodas de Caná. O melhor ficou para o final. Todos já estavam embriagados. Quando eles tomaram aquele vinho que Jesus transformou